Foi o 38º Presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia. É o professor Rui Lemos, Presidente da SPOT nos anos 2021 e 2022. Anos atípicos, não é? De uma pandemia, de muitas mudanças na sociedade. Muitas. Foi um período muito difícil para todos nós, como sociedade em geral, e em particular para esta sociedade. O meu antecessor apanhou o Covid-19 no segundo ano do mandato e eu no primeiro ano de mandato. E foram anos muito difíceis para a Sociedade Portuguesa de Ortopedia, que é uma sociedade largamente dependente dos resultados financeiros do Congresso, e, portanto, eu tinha forçosamente de arranjar financiamento e tinha de fazer um congresso. O congresso esteve preparado, completamente pronto, do ponto de vista presencial, no Algarve, em Vila Moura, como é habitual, mas naquele momento, eu, a partir de certa altura, consciencializei-me que seria um grande risco, um enorme risco, comprometer-me financeiramente e fazer o congresso presencial. E, portanto, tivemos de reconverter com uma grande rapidez, eu e toda a minha direção, o congresso para um sistema virtual. Na altura pedi opinião ao Conselho Consultivo para não fazer aquilo como eu antecessor tinha feito, coitado, não teve a oportunidade de se preparar como eu tive, e, portanto, consegui fazer um congresso virtual, que era uma coisa que agora até nos parece um bocado estranha, e que foi, dentro da sua circunstância, um sucesso e que permitiu à sociedade ultrapassar estes anos de crise que poderia ser o seu fim. Recordo muito bem, que é uma coisa também que lhe vou contar, quando vim aqui tomar posse como Presidente da SPOT, ficámos aqui num hotel ao lado, e lembro-me que não podíamos contactar uns com os outros, toda a gente de máscara, cada qual no seu quarto, o jantar era servido no quarto, e foi um período realmente muito negativo, e penso que nos afetou a todos um pouco. Curiosamente, embora de sim ter o retorno financeiro de um congresso normal e a alegria do convívio que um congresso normal traz, porque os congressos da ortopedia são situações em que também, além da ciência e do que se aprende, é uma zona em que nós nos convivemos todos, não é? Os do norte, com os do sul, os do centro, os do interior e os do litoral. E, portanto, não teve essa parte, como é evidente, foi mais pobre, mas foi importante porque permitiu a muitos internos apresentar os seus trabalhos, deu continuidade científica à nossa atividade, que é uma sociedade científica, a SPOT é uma sociedade científica, e por outro lado foi um congresso que fez a ponte por cima do Covid nesse ano de 21. Depois, no ano seguinte, já pudemos fazer um congresso em formato normal e tal como tinha prometido. Depois de muitos anos de interregno, não sei dizer quantos, voltamos ao Algarve, a Vila Moura, que era o sítio onde todos nós tínhamos a nossa mindset para fazer o congresso, mas por várias razões não tinha sido possível fazer, e eu prometi em Troia aos meus associados, aos nossos associados, que voltaria a levar o congresso para o Algarve, para a Vila Moura, e assim o fiz. Muito bem. Falava do impacto da pandemia e eu perguntava-lhe precisamente que impacto é que a pandemia teve na ortopedia. Olha, muito grande. Vou-lhe falar agora como diretor de serviço, que fui, deixei de o ser há pouco, e na altura recordo muito bem que aconteceu o seguinte: todas as operações previstas que não fossem urgentes, portanto de traumatologia, foram suspensas. E, portanto, isso fez com que, durante muitos anos, e julgo que isto foi generalizado a todos os hospitais do país, praticamente só produziram traumatologia, não sei se percebe esta diferença. E isto causou um impacto muito importante em duas coisas. Por um lado, na formação dos nossos internos, que durante praticamente 20, 21 e uma parte de 22 não puderam fazer operações de ortopedia, portanto nós fazemos esta distinção, e só puderam fazer operações de traumatologia. E isso refletiu-se nos seus currículos cirúrgicos. Um outro impacto que também tem muito forte é que o que aconteceu foi que todas aquelas pessoas que estavam à espera de cirurgias programadas, sei lá, joanetes, álcool, aquelas coisas que não são urgentes, começaram a ter um prolongamento do tempo de espera que ainda hoje se faz sentir. Não foi ultrapassado totalmente. Tem sido
E bem, na minha opinião, consegui fazer um esforço enorme por parte do SNS para o fazer, mas ainda não foi completamente ultrapassado, ainda continua a haver listas de espera muito significativas em ortopedia por todo o país. Muito bem. Doutor, licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, isto em 83, não é? Sempre quis ser médico? Olha, não, essas opções tomavam-se no meu tempo com 15 anos e a senhora compreende que nós nessa altura somos muito influenciáveis. Eu era muito bom aluno no liceu e a minha mãe desejava muito que eu fosse médico. E na altura eu tinha duas grandes paixões, que ainda hoje mantenho. Uma delas será a História. Uma delas é a História e a outra é a Medicina. E na altura o meu coração balançava entre as duas e foram absolutamente decisivas a opinião da minha mãe e também de uma pessoa muito importante, que foi a minha professora de Biologia. Eu era muito bom aluno e ela chamou-me à parte. Imagino o que isso causa num rapazinho de 15 anos. Tu tens de ir para a Medicina. Tem de ser. Pronto, e portanto foi assim que eu entrei para a Medicina. Fiz o curso de Medicina, fui um aluno razoável e iniciei a minha carreira médica. Acho que aquilo que me faltou, talvez, nessa vocação inicial, eu vinha compensá-la mais tarde com vários aspectos. Por um lado, é uma questão pessoal, uma questão de feitio, uma questão de caráter. Eu detesto ver o sofrimento dos outros. Sou muitíssimo sensível e tenho um apelo muito grande de ajudar. Eu não consigo explicar isto por outras palavras. Por outro lado, também, eu próprio também tive uma situação de doença muito grave. E isso colocou-me do outro lado. E isso também me trouxe a mim, como médico, uma grande riqueza interior. Não sei se compreendo o que quero dizer. Eu estive do lado daqueles que passaram e passam mal. E depois também uma questão também de feitio. Eu acho que não há nada mais importante que uma mente focada. E eu, todos os anos, nesta altura do ano, que está a transição no fim de férias, recordo-me que todos os anos estabelecia metas para o próximo ano. O próximo ano tenho que fazer isto e aquilo. E isso ajudou-me, essas três circunstâncias, acho que me ajudaram muito. E eu amei muito a minha profissão, mas foi uma coisa construída. E como é que entra a ortopedia aí? Olha, a ortopedia entra por via da mão. Eu, na altura, estava num hospital onde acabei a minha carreira, que é o Hospital de Gaia, e na altura quem fazia a cirurgia da mão eram habitualmente os ortopedistas. E eu tenho de dizer que fiquei absolutamente fascinado pela cirurgia da mão. Pronto, foi assim uma coisa, um flechazo, pronto. E da maneira que, no passo seguinte, quando faço o exame para a entrada para a especialidade, eu fiquei colocado no Hospital de Santo António, onde estive 29 anos, e para mim foi um balde de água fria quando cheguei ao Hospital de Santo António e descobri que a cirurgia da mão estava entregue, pelo menos da mão aberta, não é, com ferimentos, estava entregue à cirurgia plástica. Pronto, fiquei assim descursoado, não tenho outra palavra para lhe dizer. Eu na altura era muito jovem, teria talvez 28 anos, 27, 28 anos, e a seguir aconteceu uma coisa daquelas do destino que não são bem programáveis. Na altura a cirurgia plástica saiu do Hospital de Santo António, foi para o Hospital da Perlada e a administração da época decidiu distribuir as tarefas da cirurgia plástica por diversas especialidades e precisamente à ortopedia coube a cirurgia da mão, portanto eu reencontrei o meu desígnio, digamos assim. Foi destino. Foi destino, exatamente. Encontrei o meu desígnio. E foi muito interessante, porque, olha, arranjei um sócio na altura, o Dr. César Silva, que é meu grande amigo e companheiro de viagem. Fomos para a França, os dois, e depois aprendemos muita coisa em França, e depois tivemos algumas ajudas importantes, porque nós foi começar do zero, a senhora compreende, não é? Portanto, fomos para a França, e depois começamos a começar do zero. E na altura, em França, nós aprendemos muitas coisas, realmente, que trouxemos para Portugal. Na altura foi muito importante para a nossa formação. E depois, a seguir, no que respeita à microcirurgia vascular e nervosa, nós tivemos um apoio extraordinário, que eu tenho aqui de referir, do professor António Sousa Pereira, atual reitor da Universidade do Porto, e na altura era o diretor do Instituto de Biomédica, Isabel Salazar, que nos permitiu a utilização do laboratório da anatomia da instituição
para fazermos microcirurgia nervosa em ratos que vinham aqui da Gulbenkian, eram importados do biotério da Gulbenkian, e isso permitiu-nos treinar procedimentos microcirúrgicos. Portanto, nós crescemos enormemente dentro da cirurgia da mão. Posso lhe dizer, e vou-lhe dizer sem qualquer tipo de abuso, que os momentos mais altos da minha carreira foram realmente nessa área em que eu e o meu colega e os meus colegas reimplantámos um braço de um jovem, sozinhos, sem ajuda de ninguém, e mais tarde um pé, e depois muito mais tarde dedos, mãos, por aí fora. Mais tarde fui um pouco infiel, e eu explico-lhe porquê. Eu, entre na altura, nós tínhamos um grupo só que fazia cirurgia da mão, mas ainda à altura o meu diretor de serviço, o Dr. Bárbara Branco, resolveu fazer uma remodelação e eu comecei-me a dedicar à cirurgia da anca. À da anca, não é? E portanto fui um bocado infiel, alguns ali por volta de, sei lá, dos anos, não sei, 2000 e qualquer coisa, e comecei-me a dirigir para a cirurgia da anca. E qual é que gosta mais, da anca ou da mão? Não sei. Desculpa. Tem dois amores, não é? Tem dois amores, como diz Mário Paulo, não é? Não sei de qual gosto mais, é verdade, mas os dois preencheram a minha vida profissional, completamente. São as suas áreas realmente de diferenciação? São sim. São as minhas duas áreas de diferenciação, e a maior parte dos doentes que eu opero, tanto em regime privado como público, são destas duas áreas. Foi sempre onde eu me dirigi, me tornei uma referência e me dediquei muito à minha atividade, muito mesmo. Muito bem. Sr. Doutor, portanto, já me disse que esse foi um dos... terá sido provavelmente dos maiores desafios ao longo da sua carreira, não é? Quer-me destacar alguns outros desafios? Porque tem uma carreira excepcional. Bom, eu tenho uma carreira realmente... muito preenchida, muito não é? preenchida. Eu trabalhei muito, felizmente tenho uma família que me deu um grande suporte e a qual eu tenho sempre de agradecer. Isso também é importante, não é? É muito importante, isso é muito importante, porque a vida de um médico muito ativa deixa muitas vezes pouco tempo, e se nós não temos em casa alguém que nos ajude a integrar, ou que seja hostil a isto, é um problema. Mas eu não tive, eu tive uma família extraordinária que me apoiou. Acho que um dos desafios que eu tive, em determinada altura, eu era muito novito, ainda na Faculdade de Medicina, e eu fui particularmente bom aluno às disciplinas de Neurologia e Neuroanatomia, que é uma coisa tão diferente da ortopedia, não é? Mas fui de tal forma bom aluno que recebi um prémio que me foi atribuído pela Reitoria da Universidade do Porto, na altura por esse trabalho. E eu sonhei nessa altura, estou com 20 e poucos anos, fim da carreira, no fim da faculdade, eu sonhei em entrar para a carreira académica. Então lembro-me que eu sempre fui um homem um pouco tímido, agora já não sou, mas na altura era muito tímido. Aproximei-me do meu professor de anatomia e pedi-lhe para ficar ligado. E ele não foi assim muito, nem aberto, nem delicado. E portanto, arrumei esse projeto. Ficou na gaveta. Do lado. Muitos anos depois, portanto, já eu era, não sei, talvez por volta dos meus 40 e poucos, 50 e tais anos, pedi ao professor Luís Serra, que na altura era o meu diretor de serviço e o professor da cadeira de ortopedia das biomédicas, para fazer o doutoramento. Fiz o doutoramento e, entretanto, comecei uma carreira académica tardia, que ainda hoje mantenho. Em 2015 mudei do Hospital Santo António para o Hospital de Gaia e mudei do Instituto de Biomédica Isabel Salazar para a Faculdade de Medicina. E continuo, e agora estou neste momento num projeto de uma universidade privada, que é a Universidade de Fernando Pessoa, e continuo e continuarei a manter, até quando puder, a minha carreira académica. O outro desafio também interessante da minha carreira foi que, como lhe disse no princípio, tive sempre uma grande paixão pela história. Sei que tirou um bacharelato em História de Portugal. E ficou assim a coisa meio encravada, sabe? E eu acabei o curso, acabei a especialidade em 83, e em 84 inscrevi-me como aluno supranumerário na Faculdade de Letras do Porto. E cheguei à Faculdade de Letras, tudo muito jovenzinho à minha beira, não é? E de repente lá no meio da multidão descobri uma senhora uma freira, e a irmã Natália. Começámos a conversar e ela fez o favor, durante os meus 2 anos, ajudar-me imenso naquilo, porque ela inscreveu, olha, tenho de se inscrever, olha, está aqui os apontamentos, pronto.
E eu lá fui coordenando aquilo, mas coordenando aquilo tudo. Chegando ao segundo ano, a irmã Natália, infelizmente, desapareceu do meu convívio e eu tive de mudar e mudei para a Universidade Aberta, onde concluí o bacharelato em História de Portugal, exatamente. E quero dizer, eu nem sei como é que é possível fazer isto, agora se calhar parece-me até meio... Mas quantas vezes eu fui para a viagem de férias, para o México, para isto, para aquilo lá, com os livros de História atrás. É verdade. Porque depois tinha teste em outubro. Portanto, são coisas curiosas da minha carreira. O que é que o fascina na história? Olha, não sei, é uma coisa desde pequeno. Porque não é um apaixonado só pela história de Portugal. Não. É pela história, de uma forma coisa, geral. É uma coisa estranha. Quando eu tinha 9 ou 10 anos e fiz a antiga quarta classe, agora o quarto ano, o meu avô disse-me, pronto, foi muito bem, vamos fazer uma viagem, diz lá onde é que queres ir. Eu disse, quero ver o Templo de Diana e Évora. Portanto, está a ver, isto é uma coisa que já vem de muito longe e eu também não consigo explicar-lhe o porquê das coisas. Mas isso vem desde mesmo muito longe. Fiz o curso de História que nunca me serviu rigorosamente para nada, a não ser para um enriquecimento intelectual. Eu acho que é muito importante, e foi muito importante para mim, porque, e espero que me perdoem, mas os grandes professores que eu tive na faculdade foram os professores da Faculdade de Letras. Eram pessoas com uma grande capacidade de comunicação e eu aprendi um bocado isso e procuro hoje em dia reproduzir, porque foi muito importante para eles. E acho que isso foi outro dos pontos da minha carreira, foi esse. E já que me perguntou também, acho que também houve um desafio muito importante, que foi talvez um dos últimos desafios importantes da minha vida profissional. Em 2015 fui convidado para ir dirigir o Serviço de Ortopedia de Gaia e abandonei o Serviço do Hospital Santo António, onde tinha um lugar bastante confortável, por uma aventura que se mostrava incerta, mas que acabou por correr bem. Muitas pessoas me perguntaram porque é que eu queria ir para Gaia e eu vou dizer o que é responder sempre e que é sincero do coração. Eu quis deixar a minha marca num serviço e recentemente passei o lugar, e acho que cumpri o meu papel. Muito bem. Para terminar, pedia-lhe que deixasse uma mensagem aos jovens ortopedistas que nos possam ver. Bom, acho que há coisas... acho que o mundo da ortopedia mudou muito. Hoje em dia ele é muito mais técnico, muito menos literário. Na altura a gente lia livros, agora vê vídeos e filmes. Mas de qualquer maneira eu acho que, se me permitem e se me fazem este desafio, eu acho que os ortopedistas são, na sua generalidade, eu também não fujo a isso, bastante secos. E acho que deviam ser mais, perder um pouco mais de tempo com as pessoas e explicar-lhes o que é que os espera, como é que vai ser, e às vezes não custa nada. Eu sei que a coisa mais cara do mundo é o tempo. O tempo é a coisa mais cara do mundo, mas não custa nada às vezes perder 3 ou 4 minutos explicando, falando coisas que a maior parte de nós passa por cima, mas que são muito importantes para o lado de lá. A tal experiência que eu lhe expliquei de ter sido doente e muito, acho que me ensinou isso. E era isso que eu gostava que os meus jovens colegas não se esquecessem. Está bem? Muito obrigada. Obrigada. Não custou nada. Obrigada.